Chegamos hoje na última mensagem desse mês, nessa série que nós temos meditado na palavra do Senhor, refletido, na primeira carta de Pedro, esperança quando os sonhos se desfalecem. Foi um mês abençoador para mim, creio também que foi para ti, onde nós fomos desafiados aqui, várias vezes pela palavra do Senhor, a fazermos um exame, um exame de nossa vida com Deus. E aconselho a você que não acompanhou, perdeu alguma, entra lá no canal da igreja, no YouTube, e você vai ali ter as sequências de mensagem. Entra lá e seja abençoado pela palavra do Senhor. E também já quero desafiar você, a domingo que vem nós vamos estar iniciando uma nova série, um estudo nos primeiros capítulos do livro de Atos, Atos dos Apóstolos. Então eu quero convidar você também para se engajar nesse mês que vem, para juntos nós crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. Hoje leio com vocês 1 Pedro, capítulo 5, versículos 5 ao 7. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 5 ao 7, que diz-nos assim: da mesma forma, vocês que são mais jovens, aceitem a autoridade dos presbíteros, e todos vocês, vistam-se de humildade no relacionamento uns com os outros, pois Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se sob o grande poder de Deus, e no tempo certo, Ele os exaltará. Entreguem-lhe todas as suas ansiedades, pois Ele cuida de vocês. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, precisamos ouvir a Tua voz, Senhor. Tenha misericórdia de nós, fala conosco, que a Tua palavra penetre o nosso coração. Ó Deus, que nós venhamos sair daqui edificados, discipulados pelo Senhor. Tenha misericórdia de nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Nossa sociedade, meus irmãos, tem sido devorada por si mesma em busca de sucesso. As pessoas têm cada vez mais buscado ser reconhecido, ter sucesso. As pessoas estão nesta frenética corrida atrás do sucesso. As pessoas hoje são comparadas pelo sucesso profissional, as pessoas são comparadas no sucesso na família. Nós chegamos ao ponto que uma pessoa, para ter sucesso, depende muito de quantos seguidores essa pessoa tem no seu Instagram, no seu YouTube, quantos likes ele recebe, quantos views ele alcança. Cada vez mais a sociedade tem sido corroída por essa busca de sucesso. Nossas crianças, nossos adolescentes estão vivendo sufocados por essa pressão do sistema. A criança hoje e adolescente já está encarando o mercado lá fora, antes mesmo de chegar à idade, já vem sofrendo essa pressão. A pressão de reconhecimento, a pressão do que ele vai conquistar, enfim. A ironia de tudo isso é que não existe sucesso na vida suficiente de qualquer pessoa que a faça sentir-se completamente satisfeita. O sucesso na vida da pessoa nunca ela vai chegar ao ponto de dizer que está bom. Porque esse tipo de sucesso não satisfaz o coração dos homens. A revista britânica, o resumo do executivo, disse em uma matéria:
O problema com o sucesso é que a fórmula para alcançá-lo é a mesma que a de um colapso nervoso. Ele corre atrás, mas isso corrói ele. Ele entra em colapso, querendo cada vez mais buscar. Ele vai se desgastando energias, força. Raramente, ou quase nunca, nós vamos ouvir que o suficiente já é o bastante. A não ser o apóstolo Paulo, que disse a Timóteo, tendo o que comer e o que vestir. O que o apóstolo Paulo estava dizendo é, o suficiente é o bastante. Pelo contrário, nós somos cada vez mais encorajados a querer mais, a buscar mais. E assim trabalhamos mais e deixamos de aproveitar, às vezes, os detalhes da vida. Tudo em busca do sucesso. Se abordarmos qualquer assunto com qualquer pessoa hoje, nós sempre vamos estar falando de sucesso em alguma determinada área da vida. E mesmo assim, nós nunca iremos conhecer busca mais decepcionante do que essa. Nunca. O técnico Jimmy Johnson, do Dallas Cowboys, chegou ao pico da pirâmide do sucesso no meio esportivo. Aos olhos do mundo, aos olhos da sociedade, ele alcançou o cume do sucesso. Recorde de vitórias, grandes quantias de dinheiro, fama, empresa, patrocinadores. Mas ele mesmo conta que ele não poderia deixar essa oportunidade passar quando ele foi convidado para ser técnico daquele time. Porém, ele teve que abrir mão de vários anos com a sua família e seus filhos. Até hoje, ele se pergunta em uma reportagem se valeu a pena chegar à pirâmide, ao cume da pirâmide do sucesso. Bom, enquanto o sucesso, segundo a cultura, está centrado em nós mesmos, totalmente egocêntrico, qual é o sucesso segundo a palavra de Deus? Qual é o sucesso segundo o padrão de Deus? E Pedro, após falar especificamente a presbíteros, falar especificamente a jovens, Pedro volta a atenção agora para toda a igreja, quando ele diz, olha, todos vocês. Pedro nos dá conselhos para obtermos o sucesso que a Bíblia nos fala. Não a ideia do que a cultura tem por sucesso, mas o sucesso segundo a palavra de Deus. Pedro diz que para obtermos sucesso, as pessoas têm que ser humildes, principalmente nos relacionamentos. Para as pessoas obter sucesso, tem que ser humilde, onde ele diz, todos vocês vistam-se de humildade no relacionamento uns com os outros. Os jovens, antes ele aconselha, olha, vocês precisam ser submissos aos anciãos, aos presbíteros, mas todo cristão deve ser humilde. A característica de todo cristão, quer ele jovem, quer ele meia idade, ou quer ele idoso, idade avançada, é a humildade. Todos vocês devem ser humildes. O conselho de Pedro é que os cristãos se vistam dessa humildade. A palavra usada significa vestir um avental. Só veste um avental quem está pronto para servir. Esta é a ideia de Pedro. Humildade é aquele que está pronto para servir os outros. A ordem de Pedro é que os cristãos devem amarrar essa humildade em sua conduta. Por quê? Porque os escravos amarravam-se uma toalha para que eles fossem diferenciados das outras pessoas. Para que as pessoas o reconhecessem, olha, aquele ali é um escravo.
A ideia de Pedro é que nós cristãos devemos, então, amarrar a humildade em nossa conduta para que os outros possam nos reconhecer como cristão, como discípulos de Jesus. Por quê? Não é por aquilo que ele veste, mas é porque ele está pronto para servir. Isso é humildade. A humildade é o portal da honra e a condição de termos sucesso nos relacionamentos. Você já viu pessoa arrogante, orgulhosa, ter sucesso nos relacionamentos? Sucesso no relacionamento não é o que você tem, mas é o que você serve o outro. Como disse Warren Wiersbe, Deus resiste aos soberbos porque Ele odeia o pecado do orgulho. Deus resiste aos soberbos porque Ele odeia o pecado do orgulho. E é justamente o que Provérbios diz: quem teme o Senhor odeia o mal, portanto, odeio o orgulho e a arrogância, a corrupção e as palavras perversas. O bom senso e o sucesso me pertencem. O discernimento e o poder são meus. Odeio o orgulho e odeio a arrogância. Para nós sermos reconhecidos como discípulos de Jesus, nós precisamos humildade para servir os outros. E Jesus foi o maior exemplo disso, no lava-pés. Tanto é que até os discípulos, Pedro disse: não, o meu não. E Jesus disse: se você não deixar eu lavar, você não tem parte comigo. Nós precisamos de humildade. E isso é uma luta constante que nós temos conosco. Mas o segundo conselho de Pedro é humilharmos sob a poderosa mão de Deus. Portanto, humilhem-se sob o grande poder de Deus e no tempo certo Ele os exaltará. E eu gosto muito dessa versão na Ara que diz: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus. A mão de Deus simboliza duas coisas para nós. A mão de Deus simboliza disciplina, poder e libertação. Disciplina e poder. Quando nós nos humilhamos debaixo da mão de Deus, aceitamos então a vontade de Deus. É isso que Pedro está falando. Nós devemos nos submeter embaixo da mão de Deus, porque no tempo certo, é aceitar o tempo de Deus. No tempo certo, Ele os exaltará. Quando nós nos humilhamos debaixo dessas mãos, nós aceitamos a vontade de Deus, a disciplina de Deus, o tempo de Deus, e experimentamos o poder de Deus no tempo oportuno. A ideia é que nós deixamos que Deus estabeleça o ritmo das coisas. A ideia é essa. No tempo certo, Deus estabelece o ritmo das coisas acontecerem. E eu tenho que confessar a você, e você também pode confessar, que há momentos que o cronômetro de Deus parece terrivelmente lento. Não anda. Não vai. E quando está desse jeito, nós então nos vemos diante de duas situações. Quais elas? Podemos nos mexer, fazer as coisas acontecer, manipular as coisas, manipular as necessidades monetárias, efetuar mudanças, ou então, nós podemos nos humilhar debaixo da potente mão de Deus, porque no tempo certo, Ele nos exaltará. Eu sei que o sistema diz totalmente contrário disso. O sistema diz: corre lá, há um gigante dentro de você, há um poder dentro de você, você consegue. Eu sei que eles dizem isso, mas eu estou aqui nessa noite te persuadindo para que você continue trabalhando, para que você continue orando, para que você continue fazendo com excelência o seu trabalho, exercendo a sua vocação,
mas deixe que Deus realize a sua promoção. Deixe que Deus faça. Não acelere as coisas, não passe por cima de ninguém. Não puxe o tapete de ninguém. Nós precisamos de sucesso como discípulos de Jesus. Isso é o verdadeiro sucesso da vida do cristão. Ser um discípulo que impacta o mundo, ser um discípulo que as pessoas veem Jesus através de nós. Isso é um sucesso na vida do cristão. E para isso, nós devemos nos humilhar, ser humildes e nos humilhar debaixo da potente mão de Deus e aceitarmos a disciplina, o ensino de Deus, o tempo de Deus, mesmo que às vezes o cronômetro de Deus pareça estar lento demais. Deixe Deus exaltar você como um discípulo dele. Nós não estamos falando aqui de quem te viu passar na prova e não te ajudou vai se lascar. Não é disso. Nós estamos falando que Deus quer que nós sejamos verdadeiros discípulos de sucesso dele. Fique tranquilo debaixo da mão de Deus. Eu sei que esse não é um conselho popular, mas certamente esse é o conselho de Deus que funciona. Certamente. Mas o terceiro conselho de Pedro é que nós devemos então nos humilhar debaixo, lançar sobre ele a nossa ansiedade. Devemos lançar sobre Deus a nossa ansiedade. A palavra lançado é literal aqui, que diz jogar sobre. Jogar sobre. Só que isto requer uma atitude decisiva da nossa parte. Não existe passividade e nem parcialidade nisso. Quando as ansiedades tentam nos sufocar, e esse é o sentido original da palavra, sufocamento, a ansiedade nos sufoca, os problemas causam ansiedade e nos sufoca. Nós devemos então nos lançar sobre os cuidados de Deus. A ansiedade vem através de diversas coisas. A ansiedade vem através de pessoas, através da mídia, através das redes sociais, através de uma exigência da cultura, uma exigência de beleza, uma exigência de intelecto, uma exigência de ostentação. Isso vive exigindo hoje dessa geração. E as pessoas estão cada vez mais ficando ansiosas com essas coisas. Eu preciso passar uma imagem que eu estou bem. E com isso vai sufocando as pessoas. Fato é que as preocupações se multiplicam, a ansiedade se intensifica cada vez mais. O conselho de Pedro é que apenas deixemos essas coisas com o Senhor, que nós joguemos sobre Ele todas essas nossas preocupações, todas essas nossas ansiedades. E olha, eu gostaria que tudo isso fosse tão simples como ler e falar sobre isso. Como seria fácil? E como eu e você temos dificuldade com essas coisas, quero sugerir então algumas atitudes necessárias para nós nessa noite. O que nós levamos para casa para nós refletirmos e praticarmos para que nós venhamos experimentar esse sucesso que Deus tem para nós como discípulos dele. Que nós levamos para casa hoje para colocarmos em prática. Nós precisamos de disciplina para conter o nosso orgulho. Isso requer de nós disciplina. Nós precisamos corrigir isso em nós. Nós precisamos estar atentos. Eu vou falar aqui, os irmãos vão brigar comigo no final. Precisamos estar atentos quando a mulher fala lá, sabe? A Gra vai gostar agora, né? Precisamos estar atentos quando o cônjuge fala. Quando outras pessoas identificam isso. Por quê? Porque isso exige de nós disciplina. O orgulho exige de nós disciplina. Nós precisamos conter isso.
O orgulho é algo que constantemente tenta tomar conta de nós, todos nós, não tem ninguém bonzinho. O orgulho é algo que tenta constantemente tomar conta de nós. E quanto mais sucesso, mais forte será a tentação de confiarmos em nós mesmos. Quanto mais capacidade, mais forte é a tentação de confiarmos em nós mesmos. Você sabe, se você tem uma capacidade em tal área, é uma luta você conter esse orgulho, porque você domina essa área. O orgulho sussurra em nossos ouvidos maneira para nos promover, para nos chamarmos melhores que os outros, acharmos melhores que os outros, para desfazermos dos outros. O orgulho tenta fazer isso em nós. Mas isso, às vezes, eu estava esperando algo diferente. Jesus quer nos discipular para sermos discípulos de Jesus de sucesso. Jesus quer que nós venhamos conter o orgulho. O orgulho tenta nos fazer independente, não precisando de ninguém. O orgulho tenta nos fazer independente de tal forma que as pessoas pensam que não precisam de Deus. Aliás, esta foi a queda do homem. Quando a serpente disse à mulher, não é bem assim. É porque ele sabe que o dia que você comer, você será igual ele. Opa, você é igual ele. E isso é uma luta constante ainda dentro de nós. Essa independência de todos e de Deus. Nós precisamos pedir para Deus nos ajudar, que não é fácil, mas Deus pode nos ajudar a conter o nosso orgulho. O orgulho não faz parte de um discípulo de Cristo. Não faz. Precisamos constantemente nos disciplinar, corrigir o nosso orgulho. A segunda coisa que nós precisamos colocar em prática, nós precisamos aprender. Parece chavão isso, mas não é porque a gente conhece na teoria, mas quando chega na prática, nós temos dificuldade disso. Fica lá assim, você aqui, Deus aqui, você está segurando. Sabe, o Celso sabe o que é isso, aquele cara que vende carro com dó. Olha lá a cara dele. Nós precisamos aprender a lançar sobre Deus toda a ansiedade. Não ficar na teoria, mas na prática. Pedro diz que nós precisamos lançar sobre Deus quanto? Quanto, irmãos? Responde. Toda ansiedade. E não apenas uma parte dela. Por que às vezes nós lançamos só uma parte dela? Por quê? Porque às vezes nós pensamos, não, isso daqui é para Deus, isso daqui eu consigo resolver. Deus não está perguntando se você consegue resolver. O que Deus está dizendo é lançar sobre Ele toda. Mas nós lançamos uma parte da nossa ansiedade. Não devemos lançar a ansiedade sobre Ele aos poucos, parcelado, picado, retendo as preocupações que acreditamos sermos capazes de resolvermos por conta própria. A palavra de Deus nos ensina, jogue sobre Ele, lance sobre Ele. Warren Wiersbe também diz, guardar pequenas ansiedades fará que elas logo se transformem em grandes problemas. Pequeninas ansiedades. Parece com um sinal bem leve. Daqui a um tempo ela vai crescendo, aumentando e se transforma em grandes problemas. Devemos lançar toda a ansiedade porque não é que Ele cuidará, é porque Ele cuida de nós. Não é lançar a ansiedade sobre Ele, porque Ele cuidará delas. Não.
lançando sobre Ele todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de você. Ele tem cuidado da sua família. Ele tem cuidado da sua despensa. Ele tem cuidado da sua igreja. E por que às vezes nós ficamos lançando sobre Ele de forma parcelada? Se Ele tem cuidado de nós. Porque nós confiamos muito em nós mesmos. Achando que nós podemos resolver sem que Deus se envolva. Cristo, meus irmãos. Cristo morreu na cruz. Morreu pelos nossos pecados. Morreu por nós. Perdoou os nossos pecados para que agora fôssemos parte da família de Deus. Filho de Deus. Você é filho de Deus, você é amado de Deus. Porque Cristo morreu por nós, hoje nós temos um Pai que cuida de nós. Um Pai que não tosqueneja. Um Pai que está 24 horas olhando para nós. Hoje eu quero convidar você a entregar sua vida a Cristo. Receber dele perdão, graça, mas também receber o cuidado de Deus. O cuidado de Cristo Jesus. Ele morreu para isso. Ele foi até as últimas consequências, entregou a sua vida para que assim nós fôssemos também filhos de Deus. Nos tornássemos filhos desse Pai. Aonde antes ele era o filho unigênito, o único. Mas a partir de que ele morreu, ressuscitou, ele se tornou o primogênito, o primeiro de muitos. Esse Pai tem cuidado de você. Esse Pai tem cuidado da sua família. Esse Pai tem cuidado de mim. O que Ele quer é que nós lancemos e entreguemos a Ele verdadeiramente as nossas ansiedades, a nossa vida. Quando nós não entregamos, nós estamos confessando a Deus que talvez esse problema Ele não possa solucionar, não possa resolver. Mas Cristo morreu por nós para que assim Deus fosse o nosso Pai. A terceira coisa, para encerrarmos, é que nós precisamos aprender a esperar sobre a poderosa mão de Deus. A mão de Deus pode nos segurar-nos firmes sob o seu controle. Não tem lugar melhor para se estar do que na mão de Deus. A mão de Deus lança a sombra da cruz sobre a nossa vida. Essa noite eu quero convidar você a se sentar aos pés da cruz e se submeter deliberadamente a sua alma à poderosa mão de Deus. Sente-se aos pés da cruz e renda-se a Ele, aceite a disciplina, reconheça a libertação de Deus. E então aquiete-se, aguarde e espere. E dê um espaço para todos nós, porque todos nós também estamos esperando. Eu quero convidar você nessa noite a esperar sob a sombra da poderosa mão de Deus. Entregar os seus problemas a Deus nesta noite, porque Jesus é a nossa esperança. A nossa esperança está em Cristo, na cruz do Calvário. Tanto a nossa esperança para a salvação, aonde ninguém poderia pagar, e ninguém pode pagar, mas também a nossa esperança que nos torna filho de um Pai que cuida de nós. Eu quero convidar você a se sentar aos pés da cruz nessa noite, e deixar ali, seja qual for o seu problema que tem gerado ansiedade, é na família, é no casamento, é no trabalho, é questão financeira, seja qual for,
Deus tem cuidado de nós. Deus tem cuidado da sua igreja. Eu quero orar com você nessa noite. Convido você a fechar os seus olhos e orar comigo. Pai, somos gratos, Senhor, pela sua vontade. Somos gratos pelos seus conselhos. Ó Deus, Tu nos tens sob a sua poderosa mão, Senhor. Em nossos momentos mais lúcidos, Senhor, o Senhor tem cuidado de nós. E nos momentos, Senhor, de impaciência, de revolta, o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Deus, por nos segurar nas suas mãos, por nos perdoar, por nos purificar, por nos santificar, por nos aceitar, por não desistir de nós. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai. Neste momento, Senhor, entendemos que o Senhor tem o direito de nos disciplinar. Que peço a Ti é que o Senhor dá-nos paciência, então, enquanto aguardamos humildade para nos submeter e confiança para nos entregar, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos ficar de pé?